Bora te atualizar também sobre o salário do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, algumas informações importantes. A primeira delas, o salário do presidente Júlio Casares. São poucos os presidentes de clubes no Brasil que têm direito a salário. O São Paulo é um deles, e se você tem essa curiosidade de saber quanto o Júlio Casares ganha, posso contar que a cifra é de R$26 mil livres de impostos. Certamente esse custo para o São Paulo supera os R$40 mil, sobram ao Júlio Casares 26 mil. A frase, ou melhor, esse número foi divulgado pelo próprio Júlio em entrevista à Folha. O Júlio disse o seguinte, abre aspas, ganho um salário que não chega à metade do que os meninos da base ganham quando são promovidos para o time principal. Recebo em torno de 26 mil por mês líquidos. O presidente completa, mas não reclamo, eu me preparei para isso. Ganhei muito dinheiro na televisão, vivo dos aluguéis dos imóveis que comprei e me viro bem, fecha aspas. Só para lembrar, o Júlio Casares sempre trabalhou com televisão, foram 13 anos no SBT e 17 na Record. Esse último emprego dele na Record, ele era diretor de projetos especiais e tinha salário superior a 200 mil por mês. Ele abre mão desse salário para ser presidente do São Paulo, onde ganha 26 mil líquidos. Só para arrematar também nessa entrevista, o Júlio foi perguntado sobre Di Maria e afirmou o seguinte, abre aspas, o Lucas voltou e muitos duvidaram. O Di Maria apareceu, quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora o futebol é dinâmico, um dia é diferente do outro, fecha aspas. Inclusive na manhã dessa terça-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, recebi de um amigo São Paulino um print de uma mensagem, print de uma tela, afirmando que o São Paulo tinha contratado o Di Maria. Essa história é fake, não há acerto nenhum entre as partes, pelo menos até agora. Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está tentando a contratação em definitivo do atacante André Silva, 26 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Vitória de Guimarães. Informação que foi trazida no início da tarde pelo São Paulino Fernando Meirelles e confirmada por mim junto a uma pessoa da alta cúpula São Paulina. Esse jogador que surgiu na base do Atlético Diadema, passou pela base do Shakhtar, esteve no sub-20 do Internacional, até que em 2017 se muda para Portugal. Por lá jogou no Rio Ave, no Arouca e se mudou para o Vitória em 2022. Temporada atual pelo time do Vitória de Guimarães é bem legal, são 13 gols marcados em 27 jogos. O que eu posso contar para vocês é que o São Paulo pretende comprar o André em definitivo. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, é de 2,5 milhões de euros. Atleta que fez 4 gols nos últimos 4 jogos, chegaria sem muita badalação para ser o reserva imediato do Caleri. O tricolor tem até o dia 7 de março para fazer essa aquisição. Confesso que vi muito pouco sobre esse atleta, consultei um amigo meu que conhece muito de futebol português, disse que se o investimento não for muito alto, trata-se de uma operação interessante, especialmente para alguém que deve ser reserva. Eu não colocaria como sirene porque uma é uma especulação e uma outra é uma possibilidade, mas a gente pode entrar nessa questão de mercado que é de atacantes, né? Do São Paulo, que é uma alternativa ao Caleri. Primeiro eu vou falar de uma situação que não existe, e aí assim, respeitando, claro, sempre as apurações, mas o Diário AS é uma notícia que fala de 3 assuntos num assunto só. Primeiro eles falam que, a notícia fala que uma alternativa ao Rames que não deu certo no São Paulo seria o Eric Lamela, de 31 anos, que é jogador conhecido do futebol argentino, está lá no Sevilha, em fim de contrato. Eu não vou fazer nenhum trocadilho, eu prometo. Melou a negociação, alguma coisa assim. Não, trocadilho. Pior que isso. O Lamela tem 31 anos, o jogador está em fim de contrato lá com o Sevilha. Se eu não me engano, o PVC já foi até da seleção, né? Já foi convocado para a seleção. Foi convocado, né? E é um jogador que a reportagem do AS de São Paulo o vê como uma alternativa ao Rames Rodrigues. E aí, na mesma matéria, diz que o Rivaldo criticou o Rames Rodrigues e tal, aquela coisa toda. Então, é uma matéria que tem vários assuntos, mas traz esse componente importante que seria o São Paulo de olho no Lamela. Eu fui em 2 pessoas importantes do São Paulo que me disseram, nunca houve nada. E aí eu cutuquei essa pessoa falando, mas saiu no AS, que é um jornal importante, e
o Twitter pegou fogo, a torcida do São Paulo pegando fogo. Vou aqui, então, dar a minha apuração. Por favor, é importante que isso chegue até o torcedor, que realmente, de fato, não fomos atrás e não tem nenhuma negociação em andamento. Então, ponto. Eric Lamela não está nos planos do São Paulo neste momento. Aí eu vou ir para um outro lado, que aí é diferente a apuração e é diferente um pouco a conversa. André Silva, que é jogador brasileiro, 26 anos, que está muito tempo em Portugal. Vitória de Guimarães. Já acionei o Bruno Andrade aí para me ajudar nessa apuração aí, para ter mais elementos. O que eu tenho do lado do São Paulo? O São Paulo monitora o jogador já há um tempo e o São Paulo está estudando a possibilidade de fazer uma proposta para trazer o jogador para o Brasil. Seria aí o primeiro clube dele no Brasil, porque ele foi muito jovem. É um jogador de 26 anos e é um atacante de 1,90 m, ou seja, um jogador com as características que o São Paulo procura, que é uma alternativa ao Caleri. Então, assim, o que me disseram ontem foi, é uma negociação um pouco complicada. É um jogador que nunca atuou no Brasil, tem que ver se o jogador topa vir para o Brasil. O Vitória de Guimarães abriu uma negociação, é uma negociação em euros. Então, assim, há um interesse? Há um interesse. O São Paulo, nesse momento, discute internamente a possibilidade de fazer uma proposta. Não se tem nenhum modelo de negócio, se é compra ou se é empréstimo, mas que há um interesse e que eles olham esse jogador, sim, mas algo muito embrionário ainda. Agora, sobre Atlético Mineiro, também temos informações de bastidores, né, PVC? Vitor é o novo diretor de futebol. Agora, São Vitor do Horto se chama Vitor Bagi. Mudou de nome. Vitor Bagi é o novo diretor executivo do Atlético e isso nasceu dentro do próprio Atlético. 2 semanas atrás, tinha muito uma história de o Atlético podia contratar o Edu Gaspar ou o Juninho Paulista, que foram os dois que passaram pela gestão do Tite na seleção brasileira. Isso tinha um certo desejo de ter uma grande grife. E lá dentro do Atlético mesmo se dizia, cara, isso não tem a menor chance. O Juninho Paulista voltou para o Ituano. O Juninho Paulista deixou a CBF e voltou a ser proprietário do Ituano. Então ele tem um clube que ele precisa gerenciar. O Edu Gaspar, como diretor executivo do Arsenal, ele fez o Arsenal voltar a disputar todos os títulos. O Arsenal está classificado para as oitavas de final da Champions League. E o Arsenal foi vice-campeão inglês na temporada passada. Está disputando cabeça a cabeça com o Liverpool e com o Manchester City o título inglês a toda temporada. Não é campeão inglês desde 2004, quando o Edu Gaspar era jogador do Arsenal. E 20 anos depois pode voltar a ser campeão. Não tem como tirar o Edu Gaspar do Arsenal. E esse cenário se desenhou dentro do Atlético, com muita gente ali dentro dizendo, cara, o sucessor do Rodrigo Caetano está aqui dentro. É o Vitor. O Vitor se preparou, fez curso, trabalhou como gerente de futebol, trabalhou em conjunto com o Rodrigo Caetano, sabe como ele trabalhava, sabe quais são as particularidades do clube, quais são as particularidades do elenco. Então o Atlético decidiu, 5 dias depois de se oficializar, o Rodrigo Caetano na seleção brasileira, que foi na sexta-feira, oficializa o Vitor, agora São Vitor do Horto, passa a ser Vitor Bagi, diretor executivo do Clube Atlético Mineiro. Muito bom. Dito isso, podemos encerrar. Caraca, hoje a gente está muito pontual. Tô mais pontual que essa britadeira aqui, que não foi almoçar ainda. Que olha, gente, que delícia trabalhar assim. Obrigado a você que aguentou a gente e a britadeira até aqui. Valeu, PVC, valeu, André Hernan. Vocês não têm o talvez. Vocês até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Valeu pelos comentários e pelos likes, que ajudam muito o nosso programa, hein? A gente espera você amanhã, ao vivaço, 11 da manhã.